Você já imaginou se o lugar onde toda a história da humanidade começou ainda pudesse existir em algum ponto do planeta, um lugar descrito como perfeito, cheio de árvores, rios e vida abundante. Um lugar onde, segundo a tradição bíblica, viveram os primeiros seres humanos, Adão e Eva. Mas aqui surge uma pergunta que intriga estudiosos, arqueólogos e religiosos há séculos. Onde ficava o Jardim do Éden? Seria possível que esse paraíso realmente existiu em algum ponto da Terra? E se existiu, por que nunca foi encontrado com certeza? Alguns pesquisadores acreditam que as pistas estão escondidas em antigos rios da Mesopotâmia. Outros defendem que o local fica em uma montanha sagrada na Ásia. Há até quem diga que o Éden não estava na Terra, mas em outro planeta. E o mais curioso de tudo, um arqueólogo afirmou ter encontrado evidências do local exato onde Adão e Eva viveram. Mas será que essa descoberta é real ou apenas mais um mistério da história? Para entender essa história fascinante, primeiro precisamos voltar milhares de anos no tempo e observar com atenção aquilo que a própria Bíblia diz sobre o Jardim do Éden. De acordo com o livro de Gênesis, Deus criou um jardim especial para ser a morada da sua primeira criação humana. Esse lugar era descrito como um verdadeiro paraíso na terra. Ali cresciam árvores magníficas, plantas exuberantes e frutos abundantes. No meio desse jardim existiam duas árvores muito especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida simbolizava a eternidade. Já a árvore do conhecimento tinha um propósito diferente: testar a obediência humana. Deus teria dado apenas uma regra simples para Adão e Eva: eles podiam comer de qualquer árvore do jardim, menos daquela. Mas como você provavelmente já sabe, essa regra acabou sendo quebrada. Segundo o relato bíblico, a serpente convenceu Eva a provar o fruto proibido, e ela também ofereceu a Adão. Esse momento teria marcado o início do pecado na humanidade, e foi justamente por causa dessa desobediência que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Mas antes de falarmos sobre o que aconteceu depois disso, existe um detalhe muito importante na descrição bíblica do Éden: os rios. Segundo Gênesis, um grande rio regava o jardim e depois se dividia em 4 braços principais. Esses rios eram chamados de Pison, Gion, Tigre e Eufrates. 2 desses nomes são extremamente familiares até hoje. Os rios Tigre e Eufrates ainda existem e passam por uma região histórica conhecida como Mesopotâmia, localizada principalmente no atual Iraque. E é justamente por causa disso que muitos estudiosos acreditam que o Jardim do Éden poderia ter ficado naquela região. A Mesopotâmia é considerada por muitos historiadores como o berço da civilização. Foi ali que surgiram algumas das primeiras cidades da história humana, como Uruk, Ur e Babilônia. Além disso, a região sempre foi conhecida por suas terras férteis e abundância de água, graças aos rios que cortam o território. Para muitos arqueólogos, isso combina perfeitamente com a descrição bíblica de um jardim fértil e cheio de vida. Mas essa teoria ganhou ainda mais força no século XIX, quando um arqueólogo britânico chamado George Smith fez uma descoberta surpreendente. Smith ficou famoso por traduzir a epopeia de Gilgamesh, um dos textos mais antigos da história da humanidade. Esse texto também fala sobre um grande dilúvio semelhante ao relatado na Bíblia. Mas durante suas pesquisas, Smith encontrou algo ainda mais intrigante: um pequeno selo cilíndrico antigo. Nesse selo estava gravada uma cena muito curiosa. A imagem mostrava um homem e uma mulher em pé ao lado de uma árvore.
ambos, aparentemente, pegando frutos. Logo atrás deles, havia a figura de uma serpente. Para Smith, aquilo parecia uma representação clara da história de Adão e Eva. Essa descoberta levou muitos pesquisadores a acreditar que as histórias do Gênesis poderiam ter sido inspiradas em tradições muito mais antigas da Mesopotâmia, e isso reforçou a hipótese de que o Jardim do Éden poderia ter existido naquela região. Mas essa não é a única teoria sobre a localização do paraíso. Durante séculos, algumas pessoas acreditaram que o Jardim do Éden ainda poderia existir em algum lugar isolado da Terra. Segundo essa ideia, o paraíso teria sobrevivido até hoje, em um local inacessível, talvez no topo de uma montanha muito alta. Isso porque, de acordo com a tradição bíblica, a terra teria sido completamente inundada durante o dilúvio de Noé. Se o Éden estivesse em uma região baixa, provavelmente teria sido destruído. Mas se estivesse no topo de uma montanha muito alta, talvez tivesse sobrevivido. E é aí que entra uma montanha famosa localizada no Sri Lanka, chamada Pico de Adão. No topo dessa montanha existe uma formação rochosa com uma depressão que se parece muito com uma pegada gigante. Essa pegada é considerada sagrada por várias religiões diferentes. Para os budistas, ela pertence a Buda. Para os hindus, ela seria do deus Shiva. Mas para muitos cristãos e muçulmanos, aquela marca seria a pegada de Adão. Segundo essa tradição, depois de ser expulso do paraíso, Adão teria pisado naquele local ao chegar à Terra. É claro que não existem provas científicas para essa história, mas ela mostra como o mistério do Jardim do Éden fascinou diferentes culturas ao longo dos séculos. E as teorias ficam ainda mais curiosas. Algumas pessoas chegaram a sugerir que o Éden poderia estar localizado no Polo Norte, escondido em uma região ainda não explorada da Terra. Outros foram ainda mais longe e disseram que o paraíso descrito na Bíblia poderia ter existido em Marte. Essas ideias podem parecer absurdas hoje, mas mostram o quanto o mistério sobre o Éden desperta a imaginação das pessoas. Mas talvez a teoria mais surpreendente tenha surgido dentro de um movimento religioso nos Estados Unidos no século XIX. O fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Joseph Smith, afirmou ter recebido revelações divinas que indicavam o local exato do Jardim do Éden. Segundo ele, o paraíso bíblico não ficava no Oriente Médio, mas sim no estado do Missouri, nos Estados Unidos, mais especificamente no condado de Jackson. Joseph Smith declarou que aquela região não era apenas o local do Jardim do Éden, mas também o lugar onde Adão e Eva teriam vivido após serem expulsos do paraíso. Ele chegou a afirmar que encontrou antigos altares construídos pelos primeiros seres humanos. Essa declaração fez com que muitos de seus seguidores viajassem para a região e começassem a construir uma comunidade religiosa ali. Mas a chegada desses colonos gerou conflitos com os moradores locais. Essas tensões acabaram provocando uma série de confrontos conhecidos como a Guerra Mórmon de 1838. No final, os Mormons foram expulsos da região e o templo que planejavam construir no local nunca foi concluído. Mesmo assim, até hoje alguns seguidores dessa igreja acreditam que o Jardim do Éden realmente ficava naquele lugar. Mas talvez a teoria mais inesperada tenha surgido a partir de uma descoberta feita em Jerusalém. Segundo um documentário da National Geographic chamado A História de Deus, uma arqueóloga apresentou uma hipótese intrigante. Ela afirmou que pistas antigas indicam que Adão poderia estar enterrado sob o local onde Jesus foi crucificado. Esse lugar é conhecido como Gólgota, ou Calvário, e fica próximo à famosa Basílica
do Santo Sepulcro. De acordo com uma antiga tradição cristã, o corpo de Adão teria sido enterrado ali, e quando Jesus foi crucificado naquele mesmo lugar, o sangue que escorreu da cruz teria penetrado em uma rachadura na rocha, chegando até os restos de Adão. Essa história simbólica representa a ideia de redenção da humanidade. Mas apesar de fascinante, essa teoria também não possui evidências arqueológicas definitivas. E isso nos leva a uma conclusão que muitos estudiosos consideram inevitável. Talvez o Jardim do Éden nunca possa ser encontrado. Segundo algumas interpretações bíblicas, o acesso ao jardim foi bloqueado depois da expulsão de Adão e Eva. Além disso, se o Éden ainda existisse durante a época do dilúvio, é possível que ele tenha sido completamente destruído pelas águas. E mesmo que algum vestígio tenha sobrevivido, milhares de anos de mudanças geográficas poderiam ter apagado qualquer rastro do lugar. Por isso, muitos teólogos afirmam que procurar o Jardim do Éden na Terra pode ser uma busca impossível, mas isso não significa que a história perdeu seu significado. Para muitos cristãos, a mensagem principal do Éden não está na sua localização, mas no que ele representa. A história do paraíso perdido fala sobre a origem da humanidade, a liberdade de escolha e as consequências das decisões humanas. E segundo a própria Bíblia, o Éden perdido não seria o fim da história. A promessa é que um dia existirá um novo paraíso, onde a humanidade viverá novamente em harmonia com Deus. Então talvez a pergunta mais importante não seja onde fica o Jardim do Éden, mas sim se a humanidade algum dia poderá voltar a viver em um paraíso como aquele. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Jardim do Éden realmente existiu em algum lugar da Terra? Ou acha que ele sempre foi apenas um símbolo espiritual? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de histórias misteriosas como essa, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E, antes de ir embora, aproveite para assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza de que ele também vai te surpreender. Nos vemos no próximo vídeo.